Boa noite, pessoal. Eu vou continuar o nosso trabalho do projeto Northwind, porém agora eu vou tratar da parte do client, que será uma aplicação desktop que vai consumir o nosso serviço no servidor. Inicialmente eu vou trabalhar sobre esse mesmo projeto, sobre essa mesma estrutura do Project Explorer. Eu simplesmente vou separar os meus projetos, que são basicamente duas aplicações diferentes. Então eu vou ter também selecionado aqui Working Settings, lembrando que eu estou trabalhando sobre a perspectiva do Java. Vou vir em Configure, Working Settings, vou colocar aqui Server, selecionar todos os projetos, então ok. E aqui todos os meus projetos estão sobre esse Working Set. Eu vou criar mais um Working Set, New, Client, ok. Certo, então aqui nós temos um Working Set que é correspondente aos projetos do server, e agora eu vou trabalhar sobre esse Working Set que é do client. Então eu vou criar aqui um Maven Project. Essa estrutura que eu vou criar aqui agora é extremamente similar ao trabalho que nós já desenvolvemos na parte do próprio servidor. Então o trabalho vai ser similar, então não vão ter a grande diferença para vocês. Então nós vamos criar aqui um novo projeto. Eu vou criar aqui, eu vou dar um skip no Archetype. No nosso Group ID nós vamos selecionar br.com.wpattern, br.com.wpattern.northwind, o Artifact ID, no nosso caso, wpattern, Northwind, Application, All. Quando eu me refiro a Application, seria o nosso client, no caso desktop, que vai utilizar a API Swing para a construção das interfaces. E nós já podemos dar um OK. Uma vez com isso feito, pessoal, esse projeto vai aparecer exatamente no nosso Working Set. Se não aparecer no Working Set de vocês, vocês podem vir aqui nesse triângulozinho aqui para baixo, selecionar Client, Edit, e aqui vocês selecionam quais projetos que vão fazer parte desse Working Set seu, certo? E vocês também podem selecionar, por exemplo, a ordem que vocês querem colocar o Working Set. Isso daqui é só por uma questão de organização, então não vai fazer realmente grande diferença para vocês. Então aqui eu vou remover esses projetos, esses source folders, incluindo esses aqui também. Com o nosso POM aberto, nós vamos fazer a definição que nós vamos trabalhar com ele sendo um pacote de POMs, correto? Então, isso daqui está definindo que nós vamos trabalhar. Eu vou remover essa referência também do build path, que nós vamos trabalhar agora, pessoal, com todos os nossos módulos dentro desse all. E agora nós vamos, uma vez que eu determinei que nosso all é composto por vários POMs, nós vamos adicionar os nossos módulos. Então, order, Maven Module, e vamos adicionar os nossos módulos. O primeiro módulo que nós vamos adicionar é Northwind Application, que em si vai corresponder ao nosso... Eu vou dar um skip no Archetype. Esse carinha vai corresponder basicamente à nossa parte de interface gráfica. Nós podemos dar OK. Correto. Então aqui no POM do all já foi adicionado a referência daquele módulo que acabamos de criar. Então aqui nós temos o nosso módulo já criado. Eu vou criar mais um módulo de factory
o Service Client e o Utils, que vão seguir a mesma linha de trabalho. Então, Maven Module, eu vou dar um skip no Archetype, wpattern, Northwind, Factory. Só um segundo, eu esqueci. Aqui, ó, na verdade é wpattern, Northwind, Application, Factory. É o nome do nosso módulo. Correto. Mais um módulo foi adicionado. Vamos adicionar mais um módulo. wpattern, Northwind, Application, Service Client. Vou dar o skip no Archetype novamente. Correto. Deixa eu dar um refresh aqui no nosso projeto. Do all. Vamos adicionar mais um projeto, que agora corresponde ao nosso último projeto, que será adicionado. wpattern, Northwind, Application, Utils. Dando um skip no Archetype. Finish. Bom, então com isso nós já temos os nossos módulos criados. Então serão basicamente todos esses módulos com que vamos trabalhar. Agora, um dos passos que vamos fazer, que nós podemos copiar também desse artefato do build, do server. Então isso daqui corresponde ao nosso server. Eu vou copiar esse build.xml, vou dar um copy, e vou colar esse build.xml no application all. Então vou abrir ele. Aqui onde nós temos wpattern Northwind all, eu vou alterar e adicionar a palavra application, porque nós vamos ter essa diferenciação entre o build, que não seria o nosso ANT, tanto do nosso server quanto do nosso client. E aqui no artefato nós vamos alterar isso daqui e colocar exatamente o nome do nosso projeto do Factory, mas agora do Application. Então vamos copiar esse nome do nosso Factory, certo? Então uma vez que adicionamos aqui o nome do target onde nós vamos ter o nosso deploy. E aqui o nome do nosso ANT, nós já podemos adicionar o nosso build.xml, correto? Então nós temos aqui esse build.xml, que é o nosso script correspondente ao server, e temos agora também o nosso mesmo ANT, porém agora para o nosso client, que seria a aplicação desktop. Eu vou inicialmente dar um remake all nesse nosso projeto para verificar se vai compilar tudo corretamente. Correto, pessoal? O nosso próximo passo, nós vamos copiar do POM do all, correspondente ao server, nós vamos copiar todos esses repositórios que nós temos aqui. Que os repositórios, no nosso caso, serão os mesmos, correto? Então acabamos de copiar aqui toda a lista de repositórios que nós também temos presente no server. Vamos agora
adicionar uma propriedade. Nesse caso, essa propriedade que eu vou adicionar é inicialmente apenas essa, que é a forma de codificação do nosso projeto, que é o TF8. Beleza? Então, ó, inicialmente que nós vamos ter de repositórios são esses, que são os mesmos que nós utilizamos no server, correto? E agora eu vou adicionar algumas referências para o nosso projeto. Essas referências, na verdade, são as nossas dependências, que serão comuns a todos os nossos projetos, pelo menos nesse nosso caso. Então aqui, pessoal, eu já copiei, coloquei a dependência nossa do JUnit, da mesma forma que nós temos no server, do Log4j, do Javax Inject, do Spring Test e do Spring Core. Então essas serão as nossas dependências também para o nosso application, correto? E que vão estar disponíveis para todos os nossos projetos. Agora nós temos também a parte de dependências que podem ou não fazer parte dos nossos módulos, correto? Inicialmente, o que nós vamos ter de dependências para esse caso, inicialmente são apenas essas daqui, que correspondem ao MIG Layout, que seria o Window Builder, ao Commons Language 3, que não é velho para vocês, a gente já usou isso também no server, e no Spring Context. Lembrando que aqui no Spring Context eu tenho uma variável que eu tinha declarado que corresponde à versão do nosso Spring. No nosso caso, nós vamos trabalhar com a versão, deixa eu verificar, será a versão Spring.version, será com a versão 3.1.0.release. Beleza? Então, essa aqui corresponde à nossa versão que será utilizada do Spring Context. E também necessitamos adicionar, vou pegar isso do nosso POM do server, qual versão com que vamos trabalhar a nossa JDK. Então vamos colocar aqui que seria 1.6. Então, pessoal, inicialmente nós temos exatamente essas dependências aqui, correto? Agora o que nós vamos fazer é adicionar as outras dependências que nós temos também entre os nossos módulos, ou seja, nós vamos colocar a possibilidade de um módulo importar outro, colocando exatamente dentro do Dependency Management, beleza? Então nós vamos adicionar aqui, inicialmente, a dependência do W, Pattern, Northwind Application, Dependency. Então aqui o nosso Group ID corresponderia ao mesmo desse nosso projeto. Então, project.group ID, o nome do nosso artefato, da Artifact ID, corresponderia a wpattern, Northwind, application. E a versão corresponderia exatamente à versão do nosso projeto. Então isso daqui é a nossa dependência possível do application. Essa outra que eu estou colocando é o do nosso módulo de factory, que seria exatamente esse aqui de baixo, correto? Então aqui eu tenho de adicionar o nosso Group ID, nosso Artifact ID, que seria factory. Beleza? A versão mantém exatamente a mesma.
Aqui nós temos também a dependência do artefato do módulo Service Client. O Group ID não muda, a versão também não muda. Aqui tem Service Client. E temos também do Application Utils. Então, Utils. Beleza? Até aí, pessoal? Bom, então isso daqui nós estamos falando exatamente que são as dependências possíveis para esses nossos 5 projetos aqui que nós criamos. Todos dentro do nosso Application All. Beleza? Então eu vou dar um Remake All novamente no nosso Application All para verificar se tudo vai ocorrer corretamente. Pessoal, a estrutura é extremamente similar, tanto que nós fizemos anteriormente no nosso server. Nós vamos aplicar basicamente a mesma ideia nesse client. Beleza. Então nós temos aqui já as nossas dependências e tem mais um detalhe, pessoal. Tem uma dependência que nós vamos ter de colocar. Só que qual seria essa dependência? Essa dependência seria exatamente do nosso wpattern Northwind Utils, que seria um pacote Utils que é comum a todos os sistemas, corresponde exatamente ao Utils que disponibiliza os nossos serviços, certo? Então, esse Utils ele tem a interface do nosso serviço, exatamente o serviço que o cliente precisa utilizar para consumir o nosso serviço. Então, o que ocorre? Eu tenho de ter uma referência do nosso wpattern Northwind Utils, que seria o nosso server, dentro do nosso application, dentro do nosso cliente. Nós temos a dependência. Nós não temos o Utils do server dentro do nosso cliente. Nós temos apenas uma referência. Então, é preciso que nós adicionemos essa dependência, correto? Então, nós vamos ter aqui a dependência do wpattern Northwind Utils, que é exatamente um módulo do server, que é aquela ideia. É um módulo extremamente puro, apenas para transporte de informações e disponibilidade de interfaces. Correto? Então nós temos aqui o Group ID. No nosso caso, apenas nesse nosso caso, ele também é o mesmo do nosso projeto. Correto? Então, aqui, pessoal, isso daqui seria o mesmo do nosso projeto. Eu poderia às vezes copiar justamente isso daqui, só que não é muito indicado. Então, o correto para nós é irmos no POM do Utils, lá do nosso server, e vamos recuperar essas informações, que seria exatamente o que? Seria o nosso artefato, que seria esse aqui. Desculpem, pessoal, o artefato seria, na verdade, o Utils, e não o all do server. O Group ID, nesse nosso cenário, ele chega até a ser o mesmo. E a versão corresponde exatamente à mesma versão que está estabelecida no all do server. Então, no nosso caso, seria 0.0.1 snapshot. Beleza. Que mais? Ups. Desculpem, pessoal, colei aqui no local errado. Então, vou copiar aqui novamente o Group ID. Vou copiar aqui também o nosso Artifact ID do Utils do servidor. Desculpem, pessoal, eu fechei sem querer. Então, aqui, pessoal,
eu adicionei aqui a dependência do client do módulo úteis do nosso server, certo? Então deixa eu dar um remake all, só para verificarmos se tudo ocorreu corretamente. Lembrando, eu tenho essa dependência, por quê? Porque a nossa interface do serviço está exatamente nesse pacote. Correto? Então, nós acabamos de montar exatamente a estrutura, vamos dizer, básica. Vou dar um clean aqui no nosso client, no nosso projeto client, e posteriormente um refresh. Vamos ver o que seriam esses erros. Bom, esses erros, pessoal, são uns que eu tinha comentado com vocês, que é apenas um problema que vocês podem corrigir. Esse aqui é simplesmente um problema do próprio Maven. Para corrigir esses problemas aqui, vocês podem selecionar todos os erros, vir aqui em Quick Fix, e aqui vai aparecer exatamente a possibilidade para fazer essa correção automática para a gente. Lembrando que isso daqui nós dependemos da internet para ele baixar, se eu não me engano, um plugin só para fazer essa correção para nós. Correto? Deixa eu ver aqui. Beleza, pessoal. Eu vou repetir o mesmo processo que eu tinha falado com vocês. Eu vou deletar todos os meus projetos que estão exatamente lá no nosso úteis. Eu vou sair aqui do Work Settings e voltar, só para vermos exatamente esses projetos, e vou remover todos, exceto o all. Então aqui nós ficamos apenas com a application do all, lembrando que internamente nele nós temos exatamente os nossos módulos. Eu vou agora importar todos aqueles mesmos projetos que nós tínhamos criado, só que agora como projetos do Java, correto? E não mais como do Maven. Que aí, com esse import, nós corrigimos exatamente aqueles erros que estavam ocorrendo. Então vou aqui colocar e adicionar o application. Vou importar também com o projeto do Java o Factory, Application Factory. Vou importar também o Service Client. E por último, o Application Utils. Certo, pessoal? Então esses são os nossos 5 projetos. Eu vou dar um remake all nele. Eu vou deletar esse carinha daqui, pessoal, só dar um delete mesmo, esse build do ant correspondente ao server, já que agora nós não vamos trabalhar exatamente no server. Nós vamos trabalhar apenas no nosso client. Beleza? Então, por isso que eu acabei de remover justamente ele aqui só do ant, mas lembrando que ele continua dentro do nosso projeto do server, para quando nós precisarmos simplesmente irmos lá e importar ele. Aqui no application do utils, pessoal, eu vou adicionar algumas dependências, correto? Então aqui eu vou adicionar a dependência de alguns módulos que nós vamos ter para o utils. Inicialmente eu vou copiar do pond all uma propriedade, que é exatamente essa daqui, o TF8.
apenas essa propriedade. E vou adicionar aqui agora as nossas dependências que nós vamos ter. Então, a primeira dependência que nós vamos ter, pessoal, é exatamente a do úteis. Cadê? Aqui. Nós vamos ter a dependência desse carinha aqui, correto? Que é exatamente o nosso úteis lá do server. Então, eu vou copiar essa dependência, colocar ela aqui, removendo a versão e deixando exatamente essa nossa dependência que nós temos, correto? Outra dependência que nós vamos ter também será a dependência do commonsLang 3, que nós vamos colocar ela aqui sem a versão. Correto, pessoal? Eu vou remover aqui do úteis os testes, o source folder de teste desse módulo, pois não é necessário. Ele está falando que não é possível, então eu vou deixar ele aqui, depois, se necessário, nós deletamos eles. Correto, pessoal. Então, aqui eu acabei de adicionar essa dependência que nós vamos ter para o módulo do úteis. E partimos agora para a dependência que existirá do nosso Service Client. Apenas deixando um pouco mais claro para vocês o que corresponde a cada um dos nossos módulos. Esse Northwind Application, ele corresponde à parte visual da nossa aplicação. O Application All, como é de padrão, ele engloba todos os nossos módulos. O Factory vai construir a nossa aplicação da mesma forma que nós tínhamos no server. O Service Client, ele corresponde àquela aplicação que vai estabelecer a real comunicação com o nosso serviço e disponibilizar isso para a nossa aplicação client. E nós temos o Application Utils, que segue a mesma ideia do Utils do server, que é o que? Disponibilizar informações e dados puros, ou seja, apenas bins, interfaces, enumerations, ok? Então nós temos também esses módulos. Beleza. Então agora nós vamos adicionar aqui no Service Client uma dependência. E essa dependência é apenas a dependência que nós temos do Application Utils. Ou seja, esse módulo aqui, o Service Client, ele depende exatamente do Application Utils. Então eu vou colocar essa dependência do Application Utils para o nosso Service Client. Ok? Beleza. Agora, nosso próximo ponto com que nós vamos trabalhar é o seguinte. Esse aqui é o POM do Factory. Esse POM, ele vai seguir a mesma linha de trabalho que nós já fizemos no servidor, que é o que? Ele vai integrar todos os nossos módulos. Então, vamos colocar aqui as dependências que nós vamos ter. Bom, quais são as dependências, pessoal? Então, o Factory ele vai ter a dependência do nosso Northwind Application, que é a parte visual. Ele também vai ter a dependência do Application Utils, que corresponde aos nossos bins, ok? E interfaces comuns, são puras. Vamos ter a dependência também do client, do Service Client, que vai disponibilizar os nossos serviços, e também do Spring Context, para que possamos
carregar a nossa aplicação, correto? Usando o Spring. E por último, nós temos o ponto application, que ele vai corresponder exatamente à parte visual da nossa aplicação. E esse application aqui, ele vai trabalhar com a interface que nós chamamos do Swing, que é disponível no Java. E essa interface que nós vamos trabalhar, existe um outro plugin que eu tinha explicado para vocês lá no primeiro vídeo, correspondente ao projeto Northwind, na parte do server, que é exatamente o plugin chamado Window Builder. Então nós vamos utilizar esse plugin para auxiliar o nosso desenvolvimento da parte da interface. Então aqui no application, que vai corresponder à parte da nossa interface, nós temos aqui a dependência do Utils. Lembrando, o Utils, todos os módulos dependem dele, correto? E temos também a dependência do MIG Layout, que seria o Window Builder. Beleza? Então essas são todas as nossas dependências. Vamos verificar se o nosso Remake All do nosso application vai funcionar corretamente. Uma coisa importante, pessoal, aqui eu cheguei a citar que nós podemos ter a dependência do Utils do application. Ou seja, aqui eu especifiquei a dependência do Utils do application e coloquei já aqui direto qual que é exatamente o nosso Utils do server que nós podemos ter essa dependência. Então nós especificamos aqui qual que é a versão desse carinha aqui, do Utils do server, que o cliente vai necessitar para trabalhar com a interface do serviço. Então aqui eu já especifiquei. Como que ele busca isso, pessoal? Esse artefato ele vai estar presente lá no repositório, lá no M2, da pasta de usuários. Se vocês entrarem, vou mostrar para vocês. Se vocês entrarem aqui na pasta do usuário de vocês, M2, repositório, aquele artefato ele vai estar presente exatamente naquele caminho, ó, da pattern application, e aqui o número do nosso artefato. Então isso daqui corresponde justamente ao artefato, correto? Que o nosso cliente vai utilizar, mas está presente no server. Então nós precisamos ter exatamente esse artefato em algum lugar. No nosso caso, nós temos esse artefato no nosso repositório local, correto? Então, só para deixar isso claro para vocês. Então, aqui foi feito o remake correto do nosso projeto. Apenas dando refresh aqui no nosso projeto. Correto? Agora, pessoal, eu vou repetir um processo similar, no nosso caso, que eu vou comitar todo esse projeto no próprio SVN. Eu vou comitar no mesmo caminho que nós estávamos trabalhando com o nosso server, ok? Mas vocês podem fazer uma separação da forma que vocês quiserem, até mesmo trabalhar com um ou outro SVN sobre esse nosso client application. Então eu vou comitar aqui, pessoal, o nosso projeto no SVN. Lembrando que vocês podem comitar, vocês vão ter o seu próprio repositório, correto? Então só tomem cuidado com isso. Então aqui, pessoal, eu vou
fazer aquele mesmo processo que vocês já conhecem, porque eu já tinha mostrado na parte do server, que nós vamos comitar apenas o código-fonte e os nossos pontos. Então, esses settings eu dou add ignore. Aqui eu vou comitar o nosso POM. Então eu vou primeiro comitar todos os nossos POMs. Então esse aqui é o POM do application, o POM do factory, o POM do service client, o POM do utils, o POM do all e também o build.xml. Então eu vou comitar justamente todos os nossos POMs mais o nosso build. Correto? Então agora nós vamos pegar todos os nossos .class e project e adicionarmos a lista de arquivos a serem ignorados. Add to SVN ignore. Correto? Vamos pegar agora todos os nossos .settings, todas as nossas pastas .settings e também adicionar a lista de arquivos ignorados. Deixa eu ver se selecionei todos. Acredito que sim. Correto? Então aqui, ó, src main, isso aqui corresponde ao nosso código, correto? Inicialmente eu vou colocar, lembrando, que todas as pastas de target correspondem a arquivos que são gerados de build, então todo target nós precisamos dar o ignore nele. Então aqui, mais uma vez, arquivo de target, vamos ignorar ele, correto? Target também, vamos ignorar. Aqui o target também, vamos ignorar. Correto, pessoal. Então, fora isso, o que sobrou foi realmente as nossas pastas e arquivos correspondentes à parte de código. Então, todos esses outros arquivos nós podemos comitar. Está quase acabando. Ok, pessoal. Então acabamos de comitar, pelo menos, para o nosso projeto all. Agora eu preciso adicionar também e compartilhar esses outros projetos, o application, o factory, o service client e o utils, também ao SVN. Então eu vou clicar com o botão direito, Team, Share Project, o SVN, simplesmente dá o finish dele. Da mesma forma eu vou fazer com o Factory, Team, Share Project, SVN, Finish. Application Service Client, Share Project, Next, Finish. Utils, Team, Share Project, SVN, Finish. Ok, vou voltar aqui, vou sincronizar meu código a partir do all, do meu client. Aqui ele está falando que tem um conflito, já eu resolvo isso. Eu vou simplesmente comitar as pastas dos nossos projetos.
Vou chegar aqui na parte Update, selecionar a nossa pasta e dar um Update, correto? E depois dar um Commit. Beleza, pessoal. Então aqui nós já temos o nosso projeto, pelo menos a parte do cliente, a estrutura básica já finalizada, correto? Então aqui nós temos toda a nossa estrutura do cliente pronta para a gente começar o nosso trabalho. Então nós finalizamos essa primeira parte com a criação da estrutura do nosso projeto e no próximo vídeo eu já entro com a nossa parte de implementação. Até mais, pessoal. Um abraço.